E hoje eu ouvi uma voz bem clara. Mas eu escrevi algumas coisas hoje que eu não gostaria de ter escrito. Eu vi como se o Senado Federal, eu vi as portas do Senado Federal fechadas. O pior está por vir, que as sanções não chegam nem aos pés. E há um plano para atacar os Estados Unidos. 3 países que há um plano para atacar os Estados Unidos da América. Eu vou te falar, mas não estou querendo falar, hein? E existe uma luz vermelha acesa, muito grande, sobre o encontro que o presidente norte-americano, Donald Trump, que vai se encontrar com o presidente russo. E o presidente Donald Trump, alguém está querendo matá-lo. E há um perigo quando eu boto a mão na testa. Meu Deus. Eu vi o presidente, o Jair Bolsonaro, uma inquietação fora do normal, podendo alterar fortemente o seu aparelho digestivo. E se ele for hospitalizado, ele não pode mais ser aberto. O perigo de morte é grande. A oração tem que ser constante por Jair Bolsonaro. E tem que ser inflamada por ele. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, traz mais uma forte revelação para a nação brasileira. O apóstolo diz que ainda não consegue ver as eleições de 2026 e viu como se as portas do Senado estivessem fechadas. O apóstolo diz também que há um plano para tirar a vida do presidente americano Donald Trump e que há uma luz vermelha de alerta neste encontro com o presidente da Rússia. O apóstolo acrescenta dizendo que viu o presidente Bolsonaro inquieto e que esta inquietação fará com que o presidente se sinta mal, correndo um grande risco de vida. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito forte, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E hoje eu ouvi uma voz bem clara, e não importa quem acredita ou não acredita, tá? Que dizia o seguinte: apenas ouve e diz: eu escrevo o que eu ouço, eu escrevo. Sinta a presença grande. Hoje eu senti assim um ser iluminado, muito iluminado. Aquela presença tomou conta de mim, do meu quarto. Eu comecei a escrever. E comecei a tomar notas de algumas coisas. Como ser humano, houve questionamento, eu perguntei por quê. Eu vi aquela voz que já faz uns 4, 5 meses que eu não ouço. A ti não cabe saber, Reginaldo, apenas relatar. Eu queria perguntar para vocês que... E Deus, e a voz dizia assim, que eu senti que era Deus, um anjo. Senti que era Deus, um anjo. E diz o seguinte: o teu compromisso é com quem te assiste. O teu compromisso é com quem te segue. Os que te assistem, os que te seguem, o teu compromisso é com ele. Para isso eu te levantei na live. Mesmo sem você querer. Mesmo sem você querer, contra a sua vontade. Então vocês são, o testemunho diz que em junho, julho de 2024, 10 anos de live, eu falava que não conseguia ver as eleições de 2026. Era como se em 2025, como se fosse acontecer algo em 2025.
E eu parei para pensar quantas coisas aconteceram agora em 2025. Né? Aquele jornal lá, muito importante lá nos Estados Unidos, né? Falou que houve um golpe de Estado aqui no território nacional brasileiro. Isso era impossível há 7 meses atrás. Só 7 meses. Eu não vou nem um ano quando eu disse isso. E a gente vê isso hoje, o jornal de grande repercussão mundialmente falando, dizendo que houve esse golpe de Estado. Quem disse sou eu, quem disse sou eles. E eu me peguei, sabe, depois que eu escrevi, sabe, eu me peguei pensando, meu Deus, estou com o nó na minha cabeça, por que eu não consigo ver essas eleições? Gente, eu não... Olha para o meu semblante, dá uma olhadinha para o meu semblante. Você não está vendo que eu estou meio triste hoje, não? Estou meio triste hoje, dá uma olhadinha para o meu semblante. Mas que eu não ia entrar, porque eu estou meio triste hoje. É guerra demais espiritualmente, eu estou meio triste hoje. Dá uma olhadinha no meu semblante. Mas eu escrevi algumas coisas hoje que eu não gostaria de ter escrito. Eu não gostaria de ter escrito algumas coisas que eu escrevi. Por isso eu estou triste. Não gostaria de ter escrito algumas coisas que eu escrevi. Mas foi Deus que mandou escrever. Escreve. E eu escrevi. Eu vou relatar para vocês, para ter um pai na minha vida. Eu quero ter pai na minha vida. Porque você não sabe o que é, né? O capeta perturbando você, mas você dá um cotoco para ele, ele vai embora. Vai embora no nome de Jesus, ele vai embora. Mas quando é a voz de Deus dizendo, Reginaldo, aí ninguém aguenta não. Mas vamos lá. Eu quero que vocês gravem essas partes. Olha, 22 horas, 22 minutos dessa live. Que coisa. 22 minutos dessa live. Olha, e aí eu fui escrevendo. Né? Tudo que eu ouvi, eu fui escrevendo. E aí eu fiquei meio triste, né? Fiquei meio triste. Eu não queria nem ter visto, nem ter escrito. E aí, gente, eu não queria estar aqui falando isso aqui, não. Mas eu vi a caneta e eu escrevi. Eu vi como se o Senado Federal eu vi as portas do Senado Federal fechadas. Hoje é 14 de 8 de 2025, são 22h15. Como se as coisas fossem se agravar, e eu vi como se o Senado Federal tivesse fechado, assim, como se não tivesse força de nada, como se estivesse mandando mais nada, entendeu? Que vocês estão aí só por estar, e acabou-se como se as portas estivessem fechadas do Senado Federal. E eu escrevi isso. Eu escrevi. E aí, na continuidade, para que a honra nem a glória seja do homem, de quem quer que seja, mas exclusivamente de Deus. A ele toda a honra e toda a glória. E quando eu vi aquela porta, sim, com a porta do Senado fechada, era como se toda a autoridade moral dos senadores fossem tiradas, assim como eu vi em junho e julho de 2024, em dezembro de live, que vocês são testemunhas. Eu, muito triste, escrevi aquilo. Né? E o Senhor, através daquela luz forte, dizia, a ti só cabe escrever e falar, Reginaldo. E eu fui. Amós 3:7. E aí eu continuei. Aí eu vi o nome Sanções. O Senhor disse assim, as sanções nada são parte de uma arquitetura. Deixa eu ver. São parte de uma arquitetura, de um plano de grandes estratégias para o pior que está por vir sobre o território nacional brasileiro. E não se pode mudar. Então, quando se fala em sanções, o pessoal se alegra. O pior está por vir, que as sanções não chegam nem aos pés. Não chegam nem aos pés. Houve um plano. E há um plano. Há um plano para os Estados Unidos, para atacar os Estados Unidos. 2 ou 3 países criaram um plano. 3 países criaram um plano para atacar os Estados Unidos da América. E a proteção está sobre o presidente Donald Trump. Aqui. Eu vou te falar, mas não estou querendo falar, hein? Só dizendo. Como é o nome
do país que Donald Trump vai se encontrar com Vladimir Putin? Alguém sabe? O nome do país que possivelmente está marcado o encontro, eu estou falando agora dos Estados Unidos, eu sou profeta, eu também vejo de lá e vejo claro. Qual é o nome do país? Não, tu tá ficando doido que ele vai para a Rússia? Ele vai querer morrer? Não, não é na Rússia não. Não é na Rússia não. Alasca, isso? Bom, alguém colocou Alasca. Eu não sei. Eu não sei. Existe uma luz vermelha acesa, muito grande, sobre o encontro que o presidente norte-americano, Donald Trump, não sei qual país, alguém está dizendo que é Alasca, eu não sei qual país, que vai se encontrar com o presidente russo. Eu vi uma balança, essa balança colocava peso pesadíssimo nela, e quando colocava um peso pesadíssimo nessa balança, 03, você está aí? E quando colocava um peso, 03, pesadíssimo nessa balança, tá ok, obrigado. Eu vi agora, obrigado. Alguém colocou algo aqui? Eu seguro aí, 03, que eu vou ler, tá? Olha, alguém colocou algo, tá? Um peso nessa balança, porque eu vi o peso. E esse peso estava desfavorável a Donald Trump se ele não ouvir o espiritual. Mas eu acredito que lá tem espiritual, ele vai ouvir o espiritual. E isso foi me revelado. Né? É só vocês acompanhar as notícias de jornais internacionais depois. Há um plano para ataque nos Estados Unidos. E o presidente Donald Trump é o ser mais importante da face da Terra hoje. Alguém está querendo matá-lo, acabar mesmo, tem que tirar ele de cena. 3 países se reuniram para assim fazer. E há um perigo eminente no encontro de Donald Trump com o russo, né? É russo o nome dele, é Vladimir Putin, lá da Rússia. Há um perigo iminente. Tá? Mas eu acredito que ele será alertado. Há um perigo iminente. Não sei se a segurança do território americano, porque eu escrevi, foi o que eu ouvi, né, do ser iluminado, muito, é um anjo, acredito. Não sei se o território americano escapará disso. Não sei, hoje é 14 de 8 de 2025, agora são 22 e 22. 22 e 22. 22 e 22, 22 e 22. Tem 31 minutos dessa live, quase 32 minutos dessa live. Meu Deus. 22 e 22. E 32 minutos dessa live nós temos. Então não sei se o território americano se salvará desse ataque. Eu espero que sim, mas o presidente, os anjos estão ao redor dele completo. Falo dos Estados Unidos da América. Vou vir para o Brasil agora. Tá? Vocês vão ver talvez nos jornais aí, qualquer hora dessa, não sei. Quando eu boto a mão na testa, meu Deus do céu. Meu pai. Falo do Brasil. Agora. Eu vi o presidente, o Jair Bolsonaro, e foi escrito aqui, está escrito, né? Uma inquietação fora do normal. Uma inquietação, um espírito de inquietação fora do normal, podendo alterar fortemente o seu aparelho digestivo. E se ele for hospitalizado, ele não pode mais ser aberto. O perigo de morte é grande. E foi por isso que eu não queria vir aqui. Como ninguém consegue, porque foram 3 vezes
que Deus falou sobre antecipadamente das internações e que o que ele ia sentir, como, né, não se chega a ele, e como não se pode falar, principalmente hoje, né, e não há ninguém, nem senador, nem deputado, que faça chegar, o que eu só posso fazer é contar para vocês. E, por ordem de Deus, quem era para pedir aqui era eles lá, né? Era eles que era para pedir, não eu. Mas, por ordem de Deus, é preciso abrir um jejum urgente e orações constantes por Jair Messias Bolsonaro. É preciso abrir um jejum urgente e orações constantes por Jair Messias Bolsonaro. Porque se hospitalizar, for necessário abri-lo, o risco é muito grande de morte. Encandearia isso, essa inquietação, que não é uma inquietação normal, eu não vi como inquietação normal, era como se fosse uma inquietação sobrenatural, fora do normal, que palpitasse o coração mais forte, que a pressão arterial aumentava, tá? Vinha dores de cabeça, eu estou detalhando, tá? Detalhando, a pressão arterial aumentava, vinha dores de cabeça, sobre essa inquietação, que isso é demoníaca, isso é demônio. A oração da nação brasileira, jejum, vai impedir isso. Vai impedir isso. Aí eu quero ver agora se tem gente que ora mesmo, de jejum. Quem era para pedir isso são as pessoas que estavam do lado deles lá, né? Da qual se consulta eles, o espiritual. Nada tem a ver com isso, tá? Nada tem a ver com isso. Eu vou ter que falar tudo. Eu estou querendo parar. Tá. Eu vou ler o que escreveram aqui, porque eu só estou aqui por vocês, hein? Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem as revelações do segredo dos seus servos profetas. Aí vamos ver. Essa parte, gente, eu não queria falar. Deus, me libera só dessa aqui, só dessa, por favor. Ô, pai, faz isso não, pai, só essa, por favor. Olha, vamos orar triplicado, setiplicado, 1000% por Jair Messias Bolsonaro. Tá? 1000% por Jair Messias Bolsonaro. Eu peço oração por ordem de Deus, né? Já que ninguém tem acesso a ninguém lá, ele lá está cheio, né, de quem consulta espiritual, e ninguém, espiritual não vê nada. Esse aqui negócio é esse, meu perdoe. E vamos fazer uma oração. A primeira dama, aí, a esposa, era para ter vindo para a rede social e já ter feito um clamor para a nação brasileira, né, e os seguidores de Jair Messias Bolsonaro, para abrir um jejum e oração. E isso já era para ter acontecido. Não adianta acontecer quando acontecer o pior. Já era para ter acontecido. Num dia que acontecer o pior, as orações praticamente não vão funcionar. Já está em cima. Por isso serve o remédio para ajudar a prevenir. Né? Tá entendendo? Então, aí, gente, para terminar, eu vi. As orações tem que ter força, gente. Tem que ser grande, tem que ser força mesmo. Como nunca vocês oraram e jejuavam. Mas, para que não haja um interrompimento. Por quê? O que vai acontecer em território nacional brasileiro nunca aconteceu na história, desde o descobrimento do Brasil. E isso não tem como flores, não é flores. É guerra mesmo. E quem pensa que não vai acontecer tudo, vai ter que viver para ver acontecer. Vai ter que viver para ver acontecer. Para viver para ver acontecer, porque eu vi Deus cegando o entendimento, endurecendo o coração, cegando o entendimento por 2 ou menos de uma semana, né?
de todas aqui autoridades brasileiras para comprar briga mesmo com os Estados Unidos. Para comprar briga com os Estados Unidos, chegando um entendimento mesmo. Para que a Líbia venha com tudo, de vez por toda. Olha os detalhes aí que eu estou dizendo, hein? E no finalzinho eu vi o nome Eduardo Bolsonaro. Porque o anjo disse o seguinte: a oração tem que ser constante por Jair Messias Bolsonaro. E tem que ser inflamada por ele. Constante, inflamada, jejum e oração por ele, para que ele chegue em 2026. Olha, Jair Messias Bolsonaro é uma pessoa, como qualquer pessoa mundialmente falando. Se desobedece, Deus, entendeu? Então, ninguém idolatra ninguém. Eu só estou aqui para dar recado. Quantas vezes eu não dei recado para prevenir, e aconteceu todos? Mas vamos lá. Caso, meu Deus do céu, que isso não aconteça, em nome de Jesus, não irá acontecer. Porque a nação brasileira vai orar, da parte dele lá, vão para as redes sociais, clamar uma oração em jejum mesmo, tá? Vai ser mesmo. Se não for, né? Isso não vai acontecer. Estou profetizando que não vai acontecer. É o que eu desejo. Caso não chegue 2026. Não existe Michele, não existe governador de São Paulo. Eduardo Bolsonaro. Eu espero ter falado alguma coisa. Aí vocês copiam aí e tal. E vocês olham aí. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.